Olá! Bem, hoje vamos mergulhar nos componentes físicos mais básicos de um computador pessoal. A nossa base é um guia, quase um beabá, sabes? Tipos de caixas, aqueles botões frontais que, epá, muitos já nem sabem o que são, e a evolução dos monitores. O objetivo é descomplicar isto tudo, as funções destas peças, e talvez descobrir uns factos surpreendentes sobre a tecnologia mais antiga e como chegamos até aqui. Vamos lá ver isto. É interessante pensar que, apesar de, pronto, os computadores de hoje serem tão diferentes na aparência, muitas funções básicas, como as que vamos falar, eh, mantiveram-se na sua essência, não é? Sem dúvida. Olha, comecemos pelas caixas, os gabinetes. O material que vimos descreve três tipos principais. Havia o formato desktop, Ah, sim, o horizontal. isso, o horizontal. Dava jeito para pôr um monitor em cima, poupava espaço na secretária, mas, exato, a fonte diz que dificultava acrescentar coisas, fazer manutenção. Quer dizer, se calhar na altura a conveniência inicial era mais importante que a flexibilidade. Pois, talvez. Depois, a mini-torre, vertical. Esta tornou-se super comum. Sim, essa é que a maioria das pessoas associa a um PC de secretária. Dá mais espaço interno para expansões, tipo pôr uma gráfica melhor, mais discos. Essas coisas. Ocupa é mais espaço a vertical, claro. Certo. E por fim, a torre. Basicamente uma mini-torre, mas maior. Uhum. Mais espaço ainda. Vemos mais em servidores ou em máquinas que, pronto, precisam de muita refrigeração. E exatamente. E essa diferença de tamanho não era só por ter mais baías para discos, era também o fluxo de ar, essencial para servidores a trabalhar horas a fio ou workstations a gerar muito calor. Percebo. A escolha do gabinete, portanto, dependia muito do uso. Doméstico, servidor, era diferente. Faz todo o sentido. Agora, passando à frente do computador. Aquele painel com botões e luzes. Cada um com a sua história. O power, pronto, esse é fácil. Liga e desliga. Sim, esse manteve-se. Mas aquele botão turbo sempre me intrigou. Um botão para não ir à velocidade máxima. Epá, Ah, o turbo é uma relíquia engraçada. Isso era por causa da compatibilidade. compatibilidade. Com quê? Com software antigo, principalmente jogos, alguns corriam depressa demais nos processadores novos da altura. Então, o turbo desligado abrandava o computador. Exato. Emulava uma máquina mais lenta. Ligado, usava a velocidade máxima. A recomendação era quase sempre deixá-lo ligado, claro. Que curioso. Depois o reset. Para forçar o reinício. Sim, o botão do pânico. O guia menciona que era muito usado em Windows, mas que em Linux evitava. Preferia-se reiniciar pelo sistema para não perder dados. Lembro-me de ficar a olhar para ecrãs congelados. Pois, era a solução de último recurso. Mas perigosa. Podia corromper ficheiros até o sistema. Reiniciar pelo software é sempre mais seguro. Havia também o Keylock, uma fechadura física para o teclado. Nunca vi muitos com isso. Não era muito comum, de facto. Mais em ambientes de escritório, talvez. E as luzinhas, os LEDs, power verde para ligado, turbo amarelo, se o turbo estivesse ativo, embora... Embora nos Pentium e mais recentes, muitas vezes essa luz já nem estivesse ligada a nada, ou ficasse sempre apagada. E o HDD, vermelho, a piscar quando o disco rígido ou o CD-ROM estava a ser acedido. Esse LED de disco continua útil mesmo com SSDs. Dá uma ideia visual de que o sistema está a trabalhar, a ler ou a escrever. É uma necessidade que parece que ficou. E chegamos aos monitores. A primeira distinção. Monocromático Tons de uma só cor, cinza, verde e âmbar. ou policromático, a cores. Mas a evolução dos padrões é que é interessante. Começou com o CGA. Sim, o CGA. Umas incríveis 4 cores, qualidade muito baixa. Aquelas telas verdes ou oceano e magenta que víamos. Era o princípio. Depois o Hércules. Monocromático, mas com melhor resolução para texto e gráficos que o CGA. Dava uma imagem mais amarelada ou esverdeada normalmente. Tinha problemas de compatibilidade, mas era melhor para certas coisas. E algumas placas até simulavam CGA. Seguiu-se o EGA. Um salto para 16 cores. Já era melhor, mas... Mas teve pouca vida, pelo menos por cá, porque o VGA apareceu relativamente depressa. E aí está, o VGA, 256 cores. Aqui a coisa mudou mesmo, não é? A qualidade já era bastante aceitável. Tornou-se o padrão mínimo. Completamente. O VGA foi um ponto de viragem. Pensa na diferença, de 4 ou 16 cores para 256. Já dava para ter ícones decentes, interfaces gráficas mais ricas. Tornou os computadores muito mais acessíveis visualmente. Sem dúvida. Essencial para o software gráfico que começou a surgir. E, finalmente, o SVGA e o que veio a seguir. Milhões de cores. A qualidade a que estamos habituados hoje. Exato.
O SVGA e sucessores solidificaram a alta resolução e a fidelidade de cor como norma. Abriu as portas para multimédia, jogos complexos, tudo. Portanto, recapitulando, vimos como o formato da caixa influencia a expansibilidade, como os botões frontais tinham funções específicas, algumas hoje obsoletas, como o turbo, e como os monitores evoluíram drasticamente, de 4 cores para milhões. O que retiramos disto tudo? Fica talvez uma reflexão: como é que estes elementos tão físicos, a forma da caixa, um simples botão, ou as cores limitadas do monitor, não eram só detalhes técnicos. Uhum. Eles definiam mesmo os limites e as possibilidades da nossa interação com a tecnologia na altura. Quer dizer, como é que estas limitações físicas acabaram por moldar as primeiras experiências digitais e, quem sabe, a nossa própria percepção inicial do que um computador podia ou não fazer?